eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. Bom dia, bom dia. É maravilhoso estarmos aqui com essa atmosfera. Já é criado uma atmosfera, né? Quando você começa a ver esta contagem regressiva, né? Destes números para o galo cantar. Quando começa essa contagem regressiva das primeiras horas do dia, este 10 ao 1, o galo canta. O galo canta, nós sabemos que Deus nos deu esta maravilhosa oportunidade de estarmos aqui. E quero mandar um abraço para todos mesmo, um abraço de Jesus Cristo a todos. Cumprimentar nossos irmãos da Espanha, na Argentina, no Chile, ao redor do mundo, aonde é assistido em outros países e aqui no Brasil, as congregações, né, no estado de Minas Gerais, onde o nosso pastor é responsável por aquelas almas, e aqui também em Anápolis, por que não cumprimentar todos vocês, né, amados e preciosos irmãos? A melhor coisa, irmãos, que tem é nós não nos acostumarmos uns com os outros, sempre termos nós em estima, né, em respeito. Nós lemos aqui no livro de Daniel, no capítulo 9, no verso 3, se trata da oração de Daniel, referente às 70 semanas. O Messias, está assim, né, no texto aqui do capítulo. Mas como nós já dizemos, nós não estamos estudando aqui as 70 semanas, as profecias, não, esse não é o assunto do momento. O assunto do momento é trazer a inspiração, a unção da vida deste homem chamado Daniel, que começou lá na tenra idade, quando ele foi para a Babilônia, juntamente com Sadraque, Misaque e Abednego, e ver o que Deus fez na vida deles lá atrás, de uma forma simples, de uma forma cotidiana, para nós aplicarmos na nossa vida e no nosso dia atual. Mas o que seria, irmão Jorge, que nós poderíamos aplicar, tirar da vida deles e colocar na nossa? Muito simples, irmãos. Nessas programações nós já vimos e eu vou numerar algumas aqui para vocês. Para estes jovens, estes homens serem vitoriosos, qual foi a chave da vitória deles? Confiar em Deus, orar a Deus, ter atitude cristã, de crente, não ficar vacilante, eles não ficaram vacilantes, eles não escondiam que eles eram determinados a ser cristãos, não. Então, por aí nós podemos ver que isso pode vir a valer para nós hoje. Nós vimos que Daniel assentou no seu coração não comer da mesma comida do rei. Nós vimos que Daniel é uma outra grande lição, que ele pediu tempo para o rei, para ir estar com Deus, para Deus revelar o sonho de Nabucodonosor. Nós vimos várias coisas. Nós vimos que ele pediu ajuda no assunto para seus companheiros. Então, por aí nós vamos. Você está vendo que, se nós quisermos, nós podemos trazer para a nossa vida hoje? Então, aqui no verso 3 do capítulo 9 diz: E eu dirigi, isso Daniel falando, e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração. É assim que busca Deus, é oração. E rogos, e jejum, e pano de saco e cinza. Nós vamos discorrendo. E orei ao Senhor meu Deus e confessei. Olha que coisa boa. Confessei. Irmãos, só um pequeno
pequeno tópicozinho sobre o batismo em nome de Jesus Cristo. A primeira coisa que a pessoa tem que ser conscientizada, seja que nasceu no meio do evangelho completo nosso, dos que não nasceram, eles têm que ser orientados, ajudados, o que significa confessai. E essa palavra confessai vem junto com arrependimento. Tem que saber o que vai confessar e arrepender dos seus atuais pecados. Confessar para quem? Confessar para Jesus Cristo. No altar, limpar o seu coração. Aí sim, ele está sendo bem orientado para ser um candidato a batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Confessai vossas culpas uns aos outros. Já disse São Tiago, e orai uns pelos outros. Mas de início, para ser batizado, tem que confessar os pecados. E ter um verdadeiro arrependimento. Foi o que Pedro disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 2, versos 37 e 38. Ah, grande e tremendo que guarda o concerto. Verso 4. E orei ao Senhor meu Deus e confessei. Oração. E disse, Senhor Deus, grande e tremendo, que guarda o concerto e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Você está vendo que o crente tem que guardar mandamento? Daniel estava lembrando, se nós não estamos guardando, irmãos, a palavra, o mandamento de Deus para nós hoje, que é a sua palavra, a coisa não vai ficar muito boa, não. Para nós, não. Verso 5, pecamos. Agora eu quero, irmãos, que nós prestemos atenção a uma coisa. Em momento algum, Daniel, sendo o profeta que estava intercedendo pelo povo, orando, nós vamos ver que ele ora nenhuma nessa oração aqui, ele vai jogar isso só para o povo. Ele vai sempre colocar no plural, ele sempre vai se colocar junto, porque ele fazia parte do povo. Era o povo que estava em aperto, era o povo que estava em cativeiro, e ele sabia que ele era um deles. Isso aqui é maravilhoso demais. Isso aqui sabe o que nos ajuda, irmã, nossos irmãos que nos ouvem e nos assistem? Isso aqui mostra o que é unidade de espírito. Em casa, com família, com filho, ficar julgando os filhos, ficar pegando um filho separado e ficar julgando ele. Não. Eu tenho que incluir com meus filhos, falar, meus filhos, nós vamos orar para Deus nos ajudar a vencer isso. Porque se você está passando isso, minha filha, se você está passando isso, meu filho, querida, esposa, marido, se você está passando isso, eu faço parte, eu sou parte dessa casa. Se o meu filho está passando uma condição, eu vou ser prejudicado pelaquela condição ruim. Se ele está sendo vencedor numa questão, eu estou sendo vencedor com ele. Família é um plural, gente. Não é singular, não é uma coisa isolada, não. É a mesma coisa dessa coisa, guardar uma coisa lá na geladeira, vou pôr uma bandeja de iogurte lá em casa, e aí vou pôr o nome. Esse é do fulano de tal, esse é do fulano de tal. Não, eu não faço isso lá em casa. Lá em casa nós temos aprendido assim, nós somos 7 pessoas. E às vezes nós temos que dividir um chocolate em 7 pedaços. Aí se eu não quiser meu pedaço, aí eu passo para uma pessoa, para um desses que eu quero. Mas esse negócio de pôr coisa na geladeira e falar assim que isso é meu, cadê o meu negócio? Não existe esse individualismo. Lá na minha casa, não. Lá tudo é nosso. Tudo que está na geladeira é nosso. Mas eu não tomei, eu não comi. Cadê o meu? Não tem não, sumiu. Já arrumou outro candidato. Tá rindo, né, Rogério? Mas é assim, ué. Porque senão, se eu começar a enumerar coisas lá na geladeira, aí parte para o individualismo. Não é assim. Isso é bom. Isso é de casa, né? Quem sabe você já está fritando ovo, fazendo café aí para tomar café, né? No verso 5, pecamos. Olha o que ele fala. Pecamos. Ele não diz assim, o povo pecou, Senhor.
Ah, irmãos, isso aqui muda. Isso aqui muda conduta de ministro, isso aqui muda conduta de diácono, muda conduta de evangelista, muda conduta de qualquer membro do laico da igreja. Pecamos! Ô Senhor, perdoa meus irmãos que pecaram. Então quer dizer que eu não peco também, não. Agora, o profeta de Deus, muitos podem entrar em dificuldade com isso, aí fica com você. Ele disse, eu peco 10.000 vezes por dia. E agora? Ei, coisa maravilhosa. Isso é reflexão, né, irmãos? Pecamos, isso é orando, falando com Deus. Pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente. Olha aqui para você ver. Pecamos, cometemos e procedemos. Tudo no plural, tudo ela incluindo com o povo. Tudo ela incluindo. E eu aprendi isso com o nosso saudoso e amado pastor Joaquim Gonçalves Silva. Ele disse, quando você for direcionar alguma coisa para a igreja, se coloca junto, nós fazemos parte do povo, nós sofremos com o povo, as dificuldades do povo é as nossas também. Vocês, aí fica assim, vocês. Não é assim não. Pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos, tudo junto, tudo Daniel colocando junto com o povo, dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, olha aí, os profetas, que em teu nome falaram. Ah, então um profeta fala em nome do Senhor? Irmãos, crer no profeta tem que crer no que ele está falando. Que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Verso 7. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto. Olha para você ver. Como se vê neste dia aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém. Isso é orando, falando com Deus. E a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tem lançado por causa da sua prevaricação. Israel estava prevaricando. Com quem prevaricaram contra ti, ó Senhor? A nós pertence a confusão de rosto, a nós. É nós que estamos confundidos, é nós que estamos enredados com esse problema, porque nós não ouvimos profetas, nós não ouvimos a boca do Senhor, nós pensamos que dava conta de fazer coisa sozinho. Era só Israel começar a desviar de Deus, das suas leis, dos seus mandamentos. Era problema. Toda vez que vou pegar eu, sou o primeiro da fila, toda vez que eu sair da rota da Bíblia Sagrada, da rota da mensagem do sétimo anjo, eu vou ficar perdido, vou ficar confundido. Daniel está falando, ficamos confusos do rosto aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos. Olha ele. Dentro, junto com o povo. É assim que nós temos que ser, irmãos. É juntos. Todo ministro, todo pregador é junto com o povo, porque ele também padece as mesmas necessidades para saber o que seu semelhante, o seu irmão enfrenta. Não vá nós pensarmos, irmão, você pensar que tem um homem melhor do que o outro. Você quer ver o maior risco de um homem ou de uma mulher, seja ele quem for, cair, é quando ele pensar que ele está espiritual demais. Ele está mais espiritual que os outros. Ele está orando mais que os outros, lendo mais que os outros e orando mais que os outros. Não vai fazer isso, que isso é uma cilada do diabo. Nós estamos em perigo a todo momento sem vigilância. Nós temos que fazer isso tudo, orar, ler e meditar, fazer tudo, mas em vigilância e nunca querer. Paulo disse, considerai os outros superiores a si. Nunca, Deus nos guarde de querer considerar eu superior a outro. Vamos mais alguns 2 versos. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia. Olha que reconhecimento. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos
rebelamos contra ti e não obedecemos, tudo junto com o povo, rebelamos, não obedecemos. E aqui, irmão, bem embaixo, diz que ele foi, assim que ele começou, foi falando, de repente, Gabriel apareceu. O anjo Gabriel aparece nesse capítulo 9, falando para ele assim, ó, desde que a coisa começou, eu fui enviado. Então, já a presença, né, aqui, ó, no verso 21. Estando eu, digo, ainda falando, oração, tudo isso aqui é oração. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio veio voando. Gabriel. Veio voando, rapidamente tocou-me a hora do sacrifício da tarde e me instruiu. Olha o anjo do Senhor instruindo aquele que ora, aquele que roga a Deus, aquele que intercede por si e pelo povo. E me instruiu e falou comigo e disse, Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. Ah, como é bom entender as coisas, o recado do anjo, né? Aqui na mensagem, o princípio e o fim da dispensação gentia, no parágrafo 127, o profeta diz, qualquer dia glorioso destes, você descobrirá que este grupo de poder, há um poder na sua vida. No grupo de crentes há um poder. Que muda prostitutas em damas, é isso que faz. E bêbados em cavalheiros e cristãos, é o mesmo poder que os tirará desta terra e os levará para o lar no rapto, para a glória. Talvez seja tarde demais para muitos. Naquele dia, Miguel, outro anjo poderoso, Miguel se levantará pelo povo. Ele não se levantará pelas nações. Ele, o anjo, se levantará pelo povo. E muitos daqueles que dormem no pó da terra, alguns ressuscitarão para a vergonha e o desprezo eterno. Porém, aqueles que são sábios e tornam muitos a justiça, brilharão como as estrelas para sempre. Aleluia. Oremos. Grande e amado Deus, como é bom, ó Pai, saber, conhecer as nossas fraquezas, nossas debilidades, mas não ficarmos prostrados, Pai. Ir diante da Tua presença como Daniel foi, se humilhou, reconhecendo que ele também errava, que ele também tinha pecado e se incluiu com o povo, e o Senhor estava ouvindo aquela oração e enviou o anjo, ó Pai, para dar o socorro. Assim está crendo a minha irmã, assim está crendo o meu irmão, assim estou eu crendo que o Senhor vai socorrer a minha casa, o Senhor vai socorrer a casa de meus irmãos. Pai, o Senhor vai levantar esta irmã dessa situação difícil, esse irmão dessa situação, este jovem, esta criança, porque o Senhor é o mesmo Deus de Daniel, o Senhor é o mesmo Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Talvez, ó Pai, a fornalha esteja muito quente, mas como o Senhor esteve lá guardando os jovens hebreus, o Senhor também guarda esta casa, guarda esta família, tira esta moça dessa situação, tira esse rapaz dessa situação, ó Pai. Ó Jesus, em nome de Jesus Cristo, com o perdão de nossos pecados, nós te louvamos e te agradecemos nesta manhã. Amém, Jesus. Amém, amém. Nesta hora, depois de uma reflexão, agora vem um hino, chamado Reflexão também, que canta para nós nosso irmão Benjamin de Jesus. Ótimo dia na presença de Deus, foi maravilhoso, foi maravilhoso. Deus os abençoe.
ninguém quer acreditar que terá o seu final. Sonhando querem viver, mas eu quero só saber até quando você pretende assim viver. Põe a mão no teu coração, veja como frágil o homem é. Em um minuto pode acabar o seu orgulho, seu sonhar. Uma porta vai se abrir, onde tudo registrado está. Como está o seu proceder? Será que vale a pena rever? Procure refletir o seu viver. Põe a mão no seu coração, veja como frágil o homem é. Em um minuto pode acabar o seu orgulho, seu sonhar. O bom mestre te convida, desperte e venha navegar. O barco é o Evangelho, o remo é a fé no Salvador. Venha logo, te convida para celebrar. Põe a mão no seu coração, veja como frágil o homem é. Em um minuto pode acabar o seu orgulho, seu sonhar, o seu sonhar.